Pois bem, pessoal, hoje vamos começar a aula 4, né? Que é da peça 4 também, da petição inicial de cautelar de arresto. Este livro é o livro da professora Elizabeth Vida, de prática empresarial. Como podemos ver, a petição inicial de cautelar de arresto ela tem um fundamento legal no artigo 813 a 821 do CPC, correto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou para o meu código e vou marcar artigo 813. Por que eu vou marcar o artigo 813 de verdinho? Porque o artigo 813 é o que vai no preâmbulo. E aqui em cima tá o clipezinho verde, indicando que o artigo 813 vai no preâmbulo, como nós já tínhamos visto nos vídeos anteriores. Pois bem, por que eu coloquei esse clipezinho amarelo no meio? Porque todos os que estiverem aqui embaixo, que forem de amarelo, significa que são cautelares, correto? Então, por que eu não coloquei do lado? Porque amarelo do lado significa outra coisa. O amarelo embaixo significa cautelares. Então, o clipezinho amarelo, indicando cautelares de arresto, que significa garantir a execução que o credor pretende ingressar, correto? Olha só, propor a presente ação, cautelar de arresto, que é de dinheiro, garantir a execução que o credor pretende ingressar, de existir prova de dívida, situação que justifique o receio de que não haverá bens para garantir a execução. Então, o fundamento vai ser nos artigos 813 e seguintes do CPC, porque aqui no livrinho da Elizabeth ela falou que vai ser do 813 a 821, então aqui você coloca 813 e seguintes. Em face de fulano de tal, vai qualificar pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Depois vai colocar dos fatos, depois do direito. Do direito, você vai colocar o artigo 813 e 814. Isso é o porquê eu grifei ele também de vermelhinho, eu circulei ele de vermelhinho, para saber que eu deveria colocar ele também em outro lugar. Então, o artigo 813, eu também vou fundamentar ele na parte do direito. Porque o 814, olha só, eu não circulei ele de vermelhinho, e bem aqui, ó, o que eu vou ter que colocar? Vou colocar o inciso 3º, certo? Depois vocês dão uma lidinha no inciso 3º e ver a respeito do que fala. Que o inciso 3º fala que aliena, tenta alienar bens que possuir, contrair ou tenta contrair dívidas, põe ou tenta pôr os bens em nome de terceiro. Essa parte aí também vai ser fundamentada, a linha B do artigo 813. O 814 também vai ser fundamentado, por isso ele está de laranja. Então, pense bem, todos que tiver de laranjinha é que vocês vão colocar na parte dos seus fundamentos. Entendeu? Para você já chegar lá, no que eu vou fundamentar? Você vai fundamentar no que está colorido de laranja. Para a concessão, é essencial, tá, a prova literal da dívida líquida. Você vai ter que falar o quê? Vai falar que tem a prova literal da dívida líquida e certa, tem a prova documental, correto? E vocês vão falar o seguinte, e por que eu grifei aqui, ó, 815, 816, 817, tudo de verdinho, não foi? Até 821, para lembrar que é 813 e seguintes, correto? O de amarelinho eu pintei que são coisas que são necessárias no seu caso da fundamentação, caso você queira fundamentar com mais alguma coisa. Mas o que não pode faltar são os que estão de laranjado, correto? Que você vai estar falando dos direitos ao artigo 813 e 814, que vai ter o fumus boni iuris, mais o periculo in mora. Devo explicar com os fatos o fumus boni iuris, certo? A fumaça do bom direito e o perigo da demora. Incidental por dependência, preparatório, informar o nome da ação e que será proposta no prazo do artigo 806, correto? Então, do direito, eu vou ter que falar que ela vai ser proposta no prazo no artigo do 806. Na minha época, eu poderia escrever o número do artigo, como eu escrevi aqui, ó, artigo 806 do CPC, porque o artigo 806 do CPC, como pode ver, ele está
de laranjadinho. Por que tá de laranjadinho? Porque é o que eu vou colocar no meu fundamento, falando que através de informar o nome da ação, né, que será proposta no prazo de 30 dias. Cabe à parte propor ação no prazo de 30 dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida no procedimento preparatório. Preparatório, que dizendo que ainda vai interpor a ação principal no prazo de 30 dias, correto? Por isso que ela está pintada também de laranjadinho. E do pedido. Outra coisa importante. Às vezes pode estar vendo o 804 pintado ali, os outros ali pintados, mas é porque também tem outras ações ao redor. Tá vendo? Então, com bastante estudo, você vai saber que aqui não tá falando do arresto aqui, a seção 1. Então, lembre-se que tudo que estiver dentro da seção 1 é referente ao arresto, correto? E aqui tá ao redor porque ele tá falando também de cautelares, porque cautelares começa a falar aqui, ó, do processo cautelar. Por isso também tá de amarelinho. Correto? Então, essas outras coisas podem ser referidas aos outros procedimentos também cautelares. Por isso, você tem que saber do arresto, qual que você vai colocar. Por isso que eu coloquei aqui, ó, dentro da seção 1, eu não escrevi o artigo 806, para saber que fora dessa seção 1, o que vai caber é o artigo 806, para eu não ficar viajando em outras coisas que estão ali, sabe, pensando que se cabe ou não, correto? Então, do pedido diante do exposto, o autor requer a concessão de liminar de arresto a fim de impedir a alienação de tantos bens quanto forem necessários para garantir a eficácia da obrigação principal. Letra B, que caso Vossa Excelência entenda necessário, prontifica-se o autor a prestar caução real e fidejussória, tão logo a garantia seja determinada. A procedência do pedido do autor, com a confirmação da medida de arresto pleiteada, a citação do réu por oficial após o cumprimento da medida, a condenação do réu ao pagamento das custas, que as intimações sejam enviadas ao advogado. Então, informa que no prazo de 30 dias irá propor a ação de tal, ou seja, em cumprimento ao artigo 806. Preparatória, no caso, se for preparatória, né? Pretende-se provar o alegado, dá a causa o valor de tanto. Caso vocês não saibam qual o valor da causa, coloque 3 pontinhos. Deixe sempre o deferimento, local e data, lembrando-se que não identificar a peça para não serem desclassificados. Pois bem, caso tenha alguma dúvida, por favor, leiam este livrinho que vocês vão esclarecer melhor. E também, caso tenha alguma dúvida, podem mandar e-mail, né, no alvaresmontes@hotmail.com. Lembrando que a competência é de juiz da ação principal, normalmente no juiz de execução. A próxima peça que iremos falar é da petição inicial de cautelar de sequestro, cujo já encontra-se à frente, que é cautelares específicos de sequestro, por isso também está com o clipezinho amarelo, correto? Artigo 822, por isso que está com o clipezinho verde indicando que este vai no preâmbulo. E assim por diante, no próximo vídeo, então vamos saber melhor sobre as cautelares de sequestro, correto?